A minha nora disse aquela frase do outro lado da porta da cozinha, sem saber que eu estava no corredor, parado, com as chaves ainda na mão. O velho assina onde nós mandarmos. Ele já nem sabe em que dia da semana vive. Daqui a 2 meses o prédio é nosso e ele vai para um lar. E olha, ainda lhe fazemos um favor. Ouvi o meu filho rir. Rear. O meu único filho. O rapaz que eu carreguei aos ombros nas festas de São João. Riu-se da ideia de me fechar num quarto com cheiro a desinfetante enquanto vendia aquilo que eu levei 40 anos a construir. Eu não abri a porta. Não gritei. Não deixei cair as chaves. Fiquei ali. Muito quieto. A sentir o frio dos azulejos atravessar-me as solas dos sapatos. E depois, voltei para trás em silêncio. Saí de casa. Sentei-me no café da esquina e pedi uma bica. A mão não me tremeu quando levei a chávena à boca. Foi nesse momento, entre o primeiro e o segundo gole, que eu decidi que eles iam perder tudo. Absolutamente tudo. E o mais extraordinário é que iam ser eles próprios a assinar a sua ruína. Com a mesma caneta com que pensavam assinar a minha. Antes de vos contar como é que um homem de 71 anos desmontou, peça por peça, o esquema montado pelo próprio filho. Deixem-me pedir uma coisa simples. Se estas histórias de famílias que confundem herança com direito adquirido vos dizem alguma coisa, subscrevam o canal e carreguem no gosto. Porque isso ajuda estas histórias a chegarem a mais gente. E escrevam nos comentários de que cidade ou de que país me estão a ouvir. Sou capaz de apostar que há alguém do Porto, de Braga, de Paris ou de Newark, que já teve de se defender de familiares que o julgavam acabado. Se for o vosso caso, contem-me. Eu leio tudo. Chamo-me Armando Fonseca. Tenho 71 anos e vivo no Porto. Numa casa de granito com varandas de ferro forjado, na zona da Foz, a 2 minutos do mar. Durante 38 anos, fui revisor oficial de contas. Passei a vida a olhar para números que outros queriam esconder. Auditava empresas. Apanhava faturas falsas. Encontrava dinheiro onde os administradores juravam que não havia nada. Aprendi cedo uma coisa que me salvou a vida já velho. Os papéis não mentem. As pessoas mentem. Os papéis, quando sabemos lê-los, contam sempre a verdade. A minha mulher, a Deolinda, morreu há 5 anos. Numa manhã de fevereiro, com a mão dentro da minha. Estivemos casados 46 anos. Ela era professora primária, dava aulas em Campanhã e trazia para casa os cadernos dos miúdos mais pobres para lhes corrigir os erros com uma paciência que eu nunca tive para nada. Quando ela partiu, a casa ficou grande demais. Os corredores ficaram compridos demais. Eu habituei-me a falar com a fotografia dela, que está em cima da cômoda. Uma fotografia tirada em Espinho, no verão de 1981. Com ela a rir de qualquer coisa que eu já não me lembro de ter dito. Foi por causa dela, por causa da memória dela, que eu deixei o meu filho e a minha nora entrarem tanto na minha vida, e foi em nome dela que eu, no fim, lhes fechei todas as portas. A minha vida antes da traição era pequena e ordenada. Levantava-me às 7. Fazia a barba com a mesma navalha há 30 anos. Descia à padaria. Comprava o jornal. Trocava 2 palavras com a dona Emília sobre o tempo e sobre o Futebol Clube do Porto. À tarde, tratava da papelada do prédio da Rua de Sedofeita. Um prédio de 4 andares com 6 frações arrendadas que eu comprei em ruínas em 1993 e recuperei ao longo de 10 anos. Escada a escada. Telha a telha. Aquele prédio não era um investimento. Era a minha biografia escrita em pedra. Cada inquilino conhecia-me pelo nome.
A dona Arminda do primeiro direito pagava minha renda em mão desde o tempo do escudo e trazia-me sempre um tabuleiro de rabanadas no Natal. E depois havia o Ricardo. O meu filho. 43 anos. Gestor de qualquer coisa numa empresa de qualquer coisa. Sempre com um telemóvel novo e um carro em leasing e uma pressa enorme de parecer aquilo que não tinha paciência para se tornar. E a mulher dele. A Carla. A Carla entrou na nossa família há 12 anos com um sorriso que a Deolinda nunca engoliu. A minha mulher disse-me uma vez, baixinho, na cozinha, enquanto a Carla se ria alto na sala, Armando. Aquela rapariga ri-se com a boca e mede a casa com os olhos. Eu achei que era implicância de sogra. Deolinda. Perdoa-me. Tu viste ao longe aquilo que eu só vi quando já tinha a faca encostada. Tudo começou. Ou melhor, tudo começou a ficar visível. Uns 8 meses antes daquela frase atrás da porta da cozinha. Eu tinha caído na casa de banho. Uma coisa estúpida. Um tapete molhado. Uma anca contundida. 3 dias no hospital de Santo Antônio por precaução. Nada de grave. Os médicos foram claros. Mas para o Ricardo e para a Carla, aquela queda não foi um acidente. Foi uma oportunidade. Foi o sinal de partida de uma corrida que eles já tinham planeado há muito tempo e que só esperavam um pretexto para começar. Eu ainda estava na cama do hospital, com o soro no braço, quando a Carla me apareceu com uma pasta azul debaixo do braço e aquela voz doce que eu aprendi a temer mais do que qualquer grito. Pai, disse ela. E ela só me chamava pai quando queria alguma coisa. Nós estivemos a pensar. O pai não pode continuar sozinho naquela casa enorme. E há tanta papelada, tanta renda, tanto banco. O Ricardo e eu podemos tratar de tudo. O pai só precisa de assinar uma procuraçãozinha. Uma procuraçãozinha. Reparem no diminutivo. Os ladrões de famílias nunca vos pedem a vida toda de uma vez. Pedem-vos uma procuraçãozinha. Uma assinaturinha. Um cartãozinho de multibanco só para as emergências. Roubam-vos no diminutivo. Para que, quando vocês derem pela coisa, já não haja nada em tamanho grande para recuperar. Eu não assinei a procuração naquele dia. Não porque desconfiasse. Desconfiar. Na altura, ainda não desconfiava. Não assinei porque tinha por hábito ler tudo antes de assinar. Mesmo os recibos da farmácia. E não ia assinar uma procuração deitado numa cama de hospital, com um soro no braço e a cabeça mole. Disse a Carla que tratávamos disso quando eu voltasse para casa. Com calma. Ela sorriu. Guardou a pasta azul e disse. Com calma. Claro. Pai. Com calma. Mas os olhos dela não sorriram. Os olhos dela mediram-me. Como a Deolinda tinha dito, mediram-me como quem mede uma parede para saber onde vai bater com o martelo. Voltei para casa 3 dias depois. E foi aí que a minha vida ordenada, a minha vida de padaria e jornal e prédio de cedo feita, começou a ser desmontada, peça a peça, com uma paciência que ainda hoje me arrepia. A Carla instalou-se praticamente em minha casa. Disse que era para me ajudar na convalescença, que o Ricardo andava cheio de trabalho, que uma pessoa da minha idade não podia ficar sozinha depois de uma queda. Trouxe uma mala. Depois 2. Ocupou o quarto de hóspedes, aquele onde a Deolinda guardava as máquinas de costura, e aos poucos foi ocupando o resto. Ocupou a cozinha. Ocupou o calendário na parede. Ocupou o telefone. Quando alguém ligava, era ela que atendia. O Sr. Fonseca está a descansar. O Sr. Fonseca hoje não está bem. O Sr. Fonseca depois liga. E eu? No princípio, fiquei grato. Estava sozinho há 5 anos. E de repente havia uma pessoa na casa. Havia cheiro de comida ao lombo do meio-dia. Havia vozes. Um homem que enterrou a mulher
agarra-se a qualquer voz que encha o silêncio. Foi essa fome de companhia que eles usaram contra mim. Souberam exatamente onde eu era mais fraco. E foi ali que carregaram. Ao fim de umas semanas, a Carla começou com os comprimidos. Chegou uma tarde do centro comercial com um frasco branco, sem rótulo de farmácia, só com uns autocolantes escritos à mão. Pai, disse ela, sentando-se à minha frente com aquela doçura que me punha os pelos em pé, sem eu saber porquê. Isto são uns suplementos naturais que uma amiga minha, que é terapeuta, me recomendou. É para a memória e para os nervos. Uma pessoa depois dos 70 precisa de ajudar a cabeça. Senão a cabeça começa a falhar. Tome um de manhã e outro à noite. Que eu depois trato de comprar mais. Eu tomei. Claro que tomei. Porque haveria eu de desconfiar da mulher do meu filho? Da mãe do neto que ela dizia que ia chegar em breve? Da rapariga que me fazia a sopa e me dobrava as camisas? Engoli o primeiro comprimido com um golo de água e nem li o que estava escrito naqueles autocolantes. Se eu tivesse lido, se eu tivesse levado aquilo à farmácia da dona Emília, teria descoberto tudo 3 meses mais cedo. Mas não li. A confiança é isso mesmo. É deixar de ler. As semanas que se seguiram foram as mais assustadoras da minha vida. E durante muito tempo eu pensei que a culpa era minha. Que era da idade. Que era o princípio do fim. Comecei a esquecer-me das coisas. Não das coisas grandes. Das pequenas. Ia à cozinha e ficava parado no meio dela sem saber ao que tinha ido. Punha os óculos em cima da mesa e passava meia hora à procura deles pela casa toda. Com o coração aos saltos. Até os encontrar onde os tinha deixado. Ao jantar, no meio de uma frase, a palavra fugia-me. Uma palavra simples. Uma palavra que eu tinha dito a vida toda. E de repente não estava lá. E eu ficava com a boca aberta, a gaguejar. E a Carla olhava para o Ricardo com uma cara de pena, que agora sei que era uma cara de contentamento. E havia o telemóvel. A Carla tinha sempre o telemóvel na mão. E de cada vez que eu me atrapalhava, de cada vez que eu tropeçava numa palavra ou me esquecia de um nome, lá estava o telemóvel apontado para mim. Ai, pai, você hoje está engraçado, disse a ela. Arer. A filmer. É só para mostrar ao Ricardo. Você fica tão querido quando está confuso. Eu não achava graça nenhuma. Mas também não achava mal. Era a nora a brincar com o sogro. Como é que eu havia de adivinhar que aquilo não eram vídeos de brincadeira? Eram provas. Ela estava a construir um arquivo. Estava a filmar. Dia após dia. Semana após semana. A demência que ela própria me estava a dar a beber ao pequeno almoço e ao jantar. Houve uma noite de novembro, em que chovia com força contra os vidros, em que eu me assustei tanto comigo próprio que quase liguei à emergência médica. Tinha me levantado para ir à casa de banho e no corredor não sabia de que lado ficava o meu quarto. O meu corredor. O corredor da minha casa. A casa onde eu vivia há 30 anos. E eu não sabia para que lado ficava o meu quarto. Encostei-me à parede a tremer, com a mão no interruptor. E chorei baixinho para não acordar a Carla. Chorei de medo. Pensei. Acabou-se. Armando. Está a chegar o que chegou à tua mãe. Vais acabar num lar sem saberes o teu próprio nome. E enquanto eu chorava encostado àquela parede, do outro lado da casa, no quarto de hóspedes, a mulher que me estava a envenenar dormia descansada. Porque cada noite daquelas era uma vitória para o plano dela. Naquelas semanas de outono e inverno, houve pormenores que na altura me passaram ao lado e que só depois, ao reconstruir tudo na cabeça, ganharam o seu verdadeiro peso. A Carla começou a afastar-me das pessoas.
Ao princípio de forma tão suave que parecia cuidado. Quando a dona Emília me telefonava a perguntar por que já não passava pela farmácia, era a Carla que atendia e dizia que eu andava adoentado. Quando o meu velho companheiro de dominó, o senhor Firmino, aparecia à porta para me chamar para a partida de quinta-feira no café. Era a Carla que o mandava embora. A dizer que o senhor Fonseca precisava de repouso e que as multidões o confundiam. Aos poucos, a minha casa foi ficando vazia de todos, menos deles. E um homem isolado. Um homem que já não vê os amigos. Um homem a quem tiraram as vozes de fora. É um homem mais fácil de convencer de que está a enlouquecer. Porque já não tem ninguém que lhe diga o contrário. Percebi mais tarde que aquele isolamento não foi descuido. Foi método. Eles cortaram-me. Todos os fios que me ligavam ao mundo. Para que, quando chegasse a hora, ninguém estranhasse o desaparecimento do velho. Houve também o dia do banco. Um dia que me ficou entalado na memória como um osso na garganta. A Carla levou-me ao balcão. Disse que era para tratar de umas coisas simples da conta. E sentou-se ao meu lado a segurar-me o braço com uma ternura de cinema, enquanto explicava à funcionária que o sogro já não regulava bem e que era ela quem tratava de tudo. A funcionária, uma rapariga nova, olhou para mim com aquela pena que magoa mais do que o desprezo. E eu, ainda com a cabeça atordoada pelos comprimidos, não consegui sequer defender-me. Deixei-me ficar ali, sentado, a olhar para as minhas próprias mãos, enquanto a minha nora me apresentava ao mundo como um caco. Guardei esse dia. Não o guardei para me remoer nele. Guardei-o como quem guarda uma conta por pagar. Para o dia em que a fatura fosse apresentada, e foi apresentada. Toda ela. Com juros. O que me salvou foi o acaso. Ou talvez tenha sido a Deolinda. Lá de onde está. A empurrar-me na direção certa. Não sei. Só sei que numa manhã de dezembro, enquanto a Carla tinha ido ao cabeleireiro e eu estava sozinho em casa pela primeira vez em semanas, o frasco branco dos comprimidos caiu-me da mão e espalhou-se pelo chão da cozinha. E enquanto eu andava de gatas a apanhar os comprimidos um a um, com os joelhos a Ranger, reparei numa coisa que nunca tinha reparado. Os comprimidos não eram todos iguais. Havia uns brancos redondos, que eram os tais suplementos. E havia uns outros, mais pequenos, quase da cor da pele, escondidos no meio dos brancos. E eu, que passei a vida a encontrar a nota falsa no meio das notas verdadeiras. Senti um arrepio que não vinha do frio, peguei em 3 daqueles comprimidos cor de pele. Embrulhei-os num guardanapo de papel. Meti-os no bolso do casaco e, no dia seguinte, com a desculpa de ir comprar o jornal, fui a pé até a farmácia da dona Emília, na Foz. A dona Emília conhece-me há 30 anos. Vendeu-me os xaropes do Ricardo quando ele era pequeno. Pus os comprimidos no balcão e perguntei-lhe. Assim, de repente. O que era aquilo? Ela pegou num. Virou-o à luz. Francio a testa. Francio a testa. Foi buscar um livro grosso e um daqueles aparelhos que leem as gravações dos comprimidos. E demorou um bom bocado. Quando levantou os olhos do balcão, tinha uma cara que eu nunca lhe tinha visto. Senhor Fonseca, disse ela. Baixinho. Onde é que arranjou isto? Isto não é suplemento nenhum. Isto é um sedativo pesado. Dos fortes. Daqueles que se dão em hospitais psiquiátricos para acalmar doentes agitados. Isto. Tomado todos os dias por uma pessoa da sua idade. Dá confusão. Perda de memória. Fala arrastada. Tremores. Quem é que lhe anda a dar isto? Eu não respondi logo. Fiquei ali parado,
com as mãos apoiadas no balcão de mármore frio, e pela primeira vez em 3 meses a minha cabeça ficou completamente limpa. Não porque o remédio tivesse deixado de fazer efeito de repente, mas porque o medo e a confusão deram lugar a outra coisa. Frieza. A uma clareza gelada que eu conhecia bem dos meus tempos de auditor. Aquela clareza que me vinha quando eu percebia que os números de uma empresa estavam a mentir e que eu ia ter de os desmontar um a um até a verdade aparecer. Agradeci a Dona Emília. Pedi-lhe que me guardasse aquilo num saquinho fechado e que não dissesse nada a ninguém. E saí para a rua. Estava um sol de inverno, baixo e dourado, sobre o mar. Respirei fundo e percebi que a minha nora não estava a cuidar de mim. A minha nora estava a matar-me devagar. E o meu filho sabia. Não fui para casa gritar. Não telefonei ao Ricardo a chamar-lhe nomes. Não expulsei a Carla porta fora. Um homem que grita avisa o inimigo. E eu não queria avisar. Eu queria provas. Aprendi isso a auditar empresas durante 40 anos. Quando descobres a fraude, a pior coisa que podes fazer é dar o alarme antes de teres tudo documentado. Porque nesse instante começam a rasgar papéis, a apagar ficheiros, a esconder o dinheiro. O silêncio. Para um auditor, não é fraqueza, é a arma mais afiada que existe. Naquela tarde de dezembro, com o mar a brilhar à minha esquerda, decidi ser tão silencioso como uma pedra, até ter na mão tudo aquilo de que precisava para os afundar. Continuei a fingir. Foi a parte mais difícil de toda esta história. E ainda hoje me custa lembrar. Continuei a tomar os comprimidos à frente da Carla, mas passei a guardá-los, debaixo da língua, e a cuspi-los na sanita quando ia à casa de banho. E como já não estava a ser envenenado, a minha cabeça foi voltando ao normal, dia após dia. Mas eu tinha de esconder isso. Tinha de continuar a atrapalhar-me nas palavras de propósito. Tinha de continuar a procurar os óculos que sabia perfeitamente onde estavam. Tinha de deixar a Carla filmar-me a fazer figura de velho gasto, quando por dentro eu estava mais afiado do que estava há anos. Representei o papel da minha própria demência para que eles não desconfiassem que o rato tinha percebido a ratoeira, e enquanto representava, trabalhava, à noite. Quando a Carla se fechava no quarto de hóspedes ao telefone com o Ricardo, eu ia para o escritório. Aquele escritório que fora do meu pai e que tinha uma secretária de pau santo onde eu assinara a compra do prédio de Sedofeita. É ali. A luz fraca do candeeiro. Comecei a auditar a minha própria família como se fosse uma empresa suspeita. Comecei pelo mais simples. Comecei pelos papéis. Percebi depressa que me tinham roubado mais do que a lucidez. Uma tarde, com a Carla no cabeleireiro outra vez, sentei-me ao computador que o Ricardo me tinha oferecido no Natal anterior. Aquele computador que na altura eu achei que era um mimo de filho e que agora percebia ter sido um cavalo de Troia. Ele tinha me configurado tudo. Disse a ele. Para eu não ter trabalho. Tinha me posto o acesso ao banco online. Tinha me guardado as palavras passe. Tinha, disse a ele, tratado de tudo. Entrei na conta do banco e o chão fugiu-me debaixo dos pés. A minha conta à ordem, onde eu costumava ter para aí uns 80.000 euros de folga. Tinha pouco mais de 4.000. As rendas do prédio de Sedofeita. 6 rendas que entravam todos os meses. Tinham deixado de cair na minha conta havia 3 meses. Estavam a ser desviadas para outra conta. Uma conta que eu não conhecia. Com o nome de uma sociedade que eu nunca tinha ouvido falar. Fonseca e Filho. Investimentos imobiliários. Filho. Tinham posto o meu nome numa empresa deles como se fosse minha. E estavam a canalizar o meu dinheiro para lá. Mas aquilo, por muito que doce, ainda era o menos.
O pior estava numa pasta digital que o Ricardo, com a arrogância de quem julga o pai, um imbecil, tinha deixado no ambiente de trabalho do computador. Numa pasta, a que chamou simplesmente Tratamento do Pai, abria com o coração a bater devagar e pesado. Lá dentro estava tudo. Estava uma minuta de procuração já preenchida, à espera da minha assinatura. Uma procuração que não era procuraçãozinha nenhuma, mas sim uma procuração geral que lhes dava poderes para venderem os meus imóveis, movimentarem as minhas contas e representarem-me em tribunal. Estava um rascunho de um requerimento de acompanhamento de maior, que é o nome moderno daquilo a que no meu tempo se chamava interdição. Um processo para me declararem incapaz de gerir a minha própria vida. E estava uma pasta cheia de vídeos. Os vídeos da Carla. Dezenas deles. Organizados por data, com nomes como Pai Confuso Outubro e Pai Não Sabe o Dia, tinham montado, com uma paciência de relojoeiro, o retrato de um velho demente. E eu era o velho. Fiquei muito tempo sentado à frente daquele ecrã. Não, escuro. Ouvir a chuva. Não chorei. Já tinha chorado o que tinha para chorar naquela noite de novembro encostado à parede do corredor. Agora, não havia lágrimas. Havia só aquela frieza limpa. Percebi que estava sozinho. Que não podia confiar em ninguém da família. E que tinha pela frente uma guerra que só podia ganhar se fosse mais paciente. Mais silencioso e mais inteligente do que o meu próprio filho. E percebi outra coisa. Uma coisa que me deu, apesar de tudo, uma pontinha de esperança. É que o Ricardo era ganancioso. Mas era estúpido. Um homem inteligente não deixa uma pasta chamada Tratamento do Pai no computador do pai. Um homem inteligente não subestima quem passou 40 anos a apanhar aldrabices maiores do que aquela. O meu filho tinha me tratado como um velho gasto. E ia descobrir, tarde demais, que tinha declarado guerra a um auditor. Precisava de ajuda. Isso eu sabia. Um homem sozinho, por mais afiado que seja, não desmonta um esquema deste só com a força da sua vontade. Precisava de alguém em quem pudesse confiar de olhos fechados. Alguém que não fizesse parte daquele mundo de traições. Alguém que soubesse de leis e de tribunais. E eu tinha essa pessoa. Chamava-se Joaquim Meireles. O Joaquim foi meu colega no início de tudo. Há mais de 40 anos. Quando ainda éramos dois rapazes a começar. Ele em direito. Eu em contas. Depois seguimos caminhos diferentes. Eu fiquei na auditoria. Ele fez-se advogado e tornou-se um dos nomes mais respeitados do Foro do Porto. Daqueles advogados que os grandes grupos econômicos chamam quando tem um problema que não pode aparecer nos jornais, mas nunca deixamos de ser amigos. Almoçávamos 2 ou 3 vezes por ano, sempre no mesmo restaurante da Ribeira. E falávamos da vida, dos filhos, da Deolinda, quando ela ainda era viva. O Joaquim era o padrinho de casamento que eu nunca tive. O irmão que a vida não me deu. E foi a ele que eu liguei. De uma cabina de telefone público na Foz. Porque já não confiava no meu próprio telemóvel. Numa manhã fria de dezembro. Joaquim. Disse-lhe. Preciso de falar contigo. Não é pelo telefone. E não pode a Carla nem o Ricardo saber. Houve um silêncio do outro lado da linha. E depois a voz dele. Grave e calma. A mesma voz de sempre. Armando, disse ele. Apareceu-me à porta há uma semana. O teu filho a perguntar se eu conhecia algum médico psiquiatra de confiança para avaliar o pai. Que andava com problemas de cabeça. Eu achei estranho. Mas não disse nada. Agora percebo que devia ter te ligado logo. Vem ter comigo hoje ao fim da tarde ao escritório. Entra pela porta das traseiras. E conta-me tudo do princípio.
O escritório do Joaquim ficava num prédio antigo da Avenida dos Aliados. Todo em madeira escura e estantes cheias de livros de lombada dourada. Cheirava a papel velho e a cera. Entrei pela porta das traseiras. Como ele tinha dito. Ao cair da noite, e ele estava à minha espera com uma garrafa de vinho do Porto e 2 copos. Mas naquela noite, nenhum de nós bebeu. Sentei-me à frente dele e contei-lhe tudo. Os comprimidos. A dona Emília. As rendas desviadas. A empresa com o meu nome. A procuração-geral pronta a assinar. O requerimento de acompanhamento. Os vídeos. O Joaquim ouviu tudo em silêncio. Sem me interromper uma única vez. Com as mãos cruzadas em cima da secretária e os olhos fixos nos meus. E quando eu acabei, ficou muito tempo calado. Depois disse uma coisa que eu nunca esquecerei. Armando, disse ele, eu já vi muita porcaria neste ofício. Já vi filhos a roubarem os pais. Já vi irmãos a destruírem-se por causa de uma quinta. Mas isto que me estás a contar não é só roubo. Isto é tentativa de destruição de uma pessoa. Eles não te querem só tirar o dinheiro. Eles querem tirar-te a ti. Querem apagar-te enquanto ainda estás vivo. E depois, o Joaquim fez o que os bons advogados fazem. Não se enervou. Não me disse para eu ir logo à polícia. Pegou numa folha de papel e começou a fazer uma lista do que precisávamos. Precisávamos de prova de que eu estava a ser envenenado. E para isso, precisávamos de análises ao sangue feitas com urgência. Antes que o sedativo saísse todo do meu organismo, precisávamos dos comprimidos que a dona Emília me tinha guardado. E de uma declaração dela. Precisávamos de extratos bancários que mostrassem o desvio das rendas. Precisávamos de cópias de tudo o que estava naquela pasta do computador, mas obtidas de maneira a poderem valer alguma coisa. E precisávamos, disse o Joaquim. E isto foi a parte mais importante. Deus deixar avançar. Porque um plano só se prova quando está consumado ou quase consumado. Se eu os travasse agora, disse ele, eles diriam que foi tudo um mal-entendido. Que a procuração era para ajudar. Que os comprimidos eram vitaminas. Que eu, coitado, já não regulava bem e andava a inventar perseguições. E um juiz, olhando para os vídeos, podia até acreditar neles. Não. Armando, temos de os deixar chegar quase ao fim. Temos de os deixar esticar a corda até ela ficar tão esticada que sejam eles a enforcar-se nela. Nos dias que se seguiram, montamos tudo com a paciência de quem arma uma armadilha para um animal esperto. O Joaquim marcou-me análises numa clínica privada de Matozinhos, em nome de um primo dele para não deixar rasto. E o relatório confirmou tudo. Tinha no sangue uma concentração de um sedativo forte. Daqueles que só se dão com receita e vigilância médica, e que ninguém, nenhum médico, alguma vez me tinha receitado. Estava documentado. Estava provado. Um homem de 71 anos. Sem qualquer prescrição. Com aquilo, no corpo. Aquele papel. Sozinho. Valia mais do que todos os vídeos que a Carla tinha filmado. Depois tratamos do banco. O Joaquim tinha um contacto. Um antigo cliente que trabalhava na área da conformidade de um dos grandes bancos. E através dele conseguimos. De forma perfeitamente legal. Porque as contas eram minhas. O histórico completo de todos os movimentos dos últimos 6 meses. E ali estava. Negro sobre branco. O rastro do roubo. As 6 rendas do prédio de Sedofeita, desviadas mês após mês para a conta da tal Fonseca e Filho, transferências da minha conta à ordem para a conta deles. Feitas através do acesso online que o Ricardo tinha configurado. Pequenas ao princípio, para eu não dar por elas. E depois cada vez maiores. No total, em 3 meses,
Tinham-me tirado da conta pouco mais de 120 mil euros. 120 mil euros que eu tinha juntado tostão a tostão ao longo de uma vida inteira. E que eles gastavam como se fosse água. Mas a parte que mais me fez gelar o sangue não foi o dinheiro. Foi uma coisa que o Joaquim descobriu quando foi verificar. Na conservatória do registro predial, a situação dos meus imóveis. Eu tinha 3 coisas em meu nome. A casa da Foz, onde vivia, o prédio de Sedofeita e uma casa velha em Amarante. A casa dos meus pais. Uma casa de lavoura com um bocado de terra e uma latada de vinho. Onde eu nasci e onde queria ser enterrado ao lado da Deolinda, que já lá estava. O Joaquim ligou-me numa tarde e a voz dele estava diferente. Tensa, Armando, disse ele. Estás sentado. A casa de Amarante já não é tua. Foi vendida há 3 semanas. Por escritura pública. Num cartório de Lisboa. Com uma procuração tua a autorizar a venda. Eu não tinha assinado procuração nenhuma. Eu tinha me recusado a assinar a procuração no hospital. E nunca tinha assinado nenhuma outra. Aquela procuração que autorizava a venda da casa dos meus pais era falsa. Alguém tinha imitado a minha assinatura. Ou pior, tinha me posto a assinar qualquer coisa, dizendo que era outra coisa. Num daqueles dias em que eu andava atordoado com os comprimidos, tinham vendido a casa onde eu nasci. A casa onde a minha mãe fazia o pão. A casa junto da qual a minha mulher estava enterrada. E tinham metido o dinheiro ao bolso. E de repente percebi, com uma clareza que me cortou a respiração, para que serviam mesmo os comprimidos, e os vídeos, e a pressa toda, serviam para isto. Para me manterem confuso o tempo suficiente para me despacharem tudo, peça por peça, caça por caça, e depois me despacharem a mim para um lar. Declarado incapaz. Sem voz. Sem defesa. A olhar para uma parede branca, enquanto eles ficavam com tudo o que era meu. Foi nessa noite, a noite em que soube da venda da casa de Amarante, que ouvi a frase atrás da porta da cozinha com que comecei esta história. O velho assina onde nós mandarmos. Ele já nem sabe em que dia da semana vive. Só que agora, ao contrário do que julgavam, eu sabia muito bem em que dia vivia. E sabia, sobretudo, em que dia eles iam cair. O Joaquim descobriu ainda mais uma coisa. A peça que faltava para eu perceber a dimensão inteira daquilo em que a minha família se tinha transformado. A escritura da casa de Amarante tinha sido feita num cartório de Lisboa. E o comprador não era um estranho qualquer. Era um homem chamado Bruno Teixeira. Um negociante de imóveis com um rasto de processos por burla nas costas. E o Bruno Teixeira descobriu o Joaquim ao puxar pelos registros das empresas. Era sócio do Ricardo numa outra sociedade. Uma imobiliária que andava a comprar casas velhas por tuta e meia, a despejar os inquilinos e a revendê-las a peso de ouro para alojamento local. O plano do meu filho não era só ficar com as minhas coisas. O plano era transformar o meu prédio de Sedofeita, com a dona Arminda e as suas rabanadas de Natal e as outras 5 famílias que lá viviam desde sempre, num negócio de turismo. Despejar toda a gente. Deitar tudo abaixo por dentro. E vender apartamentos a franceses e a americanos. A minha biografia escrita em pedra ia virar dinheiro no bolso de um burlão. Havia ainda o médico. Porque para me declararem incapaz, para me meterem num lar, eles precisavam de um médico que assinasse que eu estava demente. E encontraram um. Chamava-se Dr. Tiago Salazar. Um psiquiatra com consultório numa avenida cara de Lisboa. E o Joaquim, com os contactos que tinha, depressa percebeu que o Dr. Salazar não era um médico qualquer. Era um homem afogado em dívidas. Com um divórcio caríssimo às costas. Uma casa penhorada e um vício em jogo que o tinha levado a dever dinheiro,
A gente que não perdoa dívidas. Um médico assim. Encostado à parede. Assina o que lhe puserem à frente. Eia, Carla. Com o dinheiro que me tinha roubado. Tinha-lhe pago para ele redigir um relatório onde jurava. Com selo e assinatura. Que me tinha observado em 3 consultas. Consultas que nunca existiram. E que eu sofria de uma demência avançada e irreversível. 3 consultas que nunca aconteceram. Um homem que eu nunca vi na vida a jurar que me conhecia a cabeça por dentro, o Joaquim olhou para mim. Na noite em que juntamos todas estas peças em cima da secretária dele, e disse, muito devagar, Armando, nós temos aqui o suficiente para os mandar prender amanhã de manhã. Temos o envenenamento. Temos o desvio de dinheiro. Temos a procuração falsa. Temos a venda simulada. Temos o médico comprado. Uma queixa-crime bem feita e eles ficam com um processo em cima que os afunda. Queres que eu vá amanhã ao Ministério Público? Eu fiquei calado um bocado. Olhei para a garrafa de vinho do Porto que continuava fechada. Olhei para os livros de lombada dourada. Olhei para as mãos do meu velho amigo. E depois disse, não. Joaquim, uma queixa não chega. Uma queixa faz deles uns arguidos com um bom advogado que arrasta o processo 10 anos e que os põe a chorar em tribunal a dizer que amavam o pai e que foi tudo um equívoco. Eu não os quero arguidos. Eu quero os desmascarados. Quero os desmascarados à frente de toda a gente. No momento exato em que julgam que ganharam. Quando estiverem a estender a mão para o troféu. Quero que eles próprios se enforquem na corda que andaram a esticar. E para isso, meu amigo, vamos ter de os deixar chegar ao fim. Vamos deixá-los marcar a escritura do prédio. Vamos deixá-los pensar que sou um velho acabado. E vamos estar lá. Os dois. Quando o chão se abrir debaixo dos pés deles, o Joaquim olhou para mim durante muito tempo. E depois, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Um sorriso pequeno. De canto de boca. Sempre foste o homem mais teimoso que eu conheci. Armando, disse ele. A Deolinda que me perdoe. Mas eu gosto mais deste Armando do que daquele que veio aqui há uma semana com os ombros caídos. Está bem. Fazemos à tua maneira. Mas fazemos com regras. Nada de ilegalidades da nossa parte. Nós vamos ganhar isto sendo aquilo que eles nunca foram. Vamos ganhar sendo honestos. Toda a prova que apresentarmos há de ser prova limpa. Obtida como a lei manda, para que nenhum advogado deste mundo lhe possa tocar. Eles jogaram sujo. Nós vamos ganhar-lhes jogando limpo. É essa a única vingança que presta. Os dias seguintes foram um teatro. O teatro mais difícil da minha vida. Eu continuei em casa. Com a Carla a filmar-me. Com o Ricardo a aparecer aos domingos, com aquele sorriso de filho dedicado. A perguntar-me se eu andava a tomar os comprimidos certinhos. A dar-me palmadinhas nas costas, como se dá a um cão velho. E eu representava, arrastava as palavras. Fingia não encontrar os óculos. Chamava Carla a Deolinda de vez em quando de propósito. Para os ver trocar olhares de satisfação, deixei-os até apanhar-me uma tarde a falar sozinho para a fotografia da minha mulher. Coisa que na verdade eu fazia todos os dias. Mas que naquele dia fiz alto de propósito. Para eles ouvirem. Para eles ficarem ainda mais convencidos de que o velho tinha ido de vez. Cada humilhação que eu engolia era um prego que eu cravava. Em silêncio. Na campa do plano deles. E, entretanto, nas costas deles. Tudo se movia. O Joaquim tinha uma equipa. Não uma equipa de gente sombria como nos filmes, mas uma solicitadora meticulosa chamada Sofia. Uma rapariga nova. Séria. Com uns olhos que não deixavam escapar um número. E um perito informático. Um homem chamado Eduardo Antunes.
que tinha trabalhado no combate à fraude e que sabia recuperar e certificar ficheiros de computador de maneira a poderem ser usados em tribunal, numa tarde em que a Carla e o Ricardo levaram os dois o carro à revisão e me deixaram sozinho 4 horas. O Eduardo veio à minha casa, com a autorização escrita do Joaquim e comigo, a assinar a permissão de acesso ao meu próprio computador, e copiou tudo. A pasta, tratamento do pai. Os vídeos. A minuta da procuração. O rascunho do requerimento. As mensagens que o Ricardo tinha deixado abertas no correio eletrônico. Mensagens em que ele e a Carla combinavam com o Dr. Salazar as datas do relatório médico e o valor a pagar. Copiou tudo. Certificou tudo. Datou tudo. E quando saiu, ao fim daquelas 4 horas, levava numa pena a ruína completa da minha família, guardada com o mesmo cuidado com que se guarda uma coisa preciosa. A Sofia, por seu lado, foi juntando a papelada da parte legal, a escritura falsa da casa de Amarante, os registros das empresas do Ricardo e do Bruno Teixeira, a declaração da dona Emília sobre os comprimidos, feita perante um notário, o relatório das análises ao meu sangue e, peça a peça, foi-se construindo um dossiê tão sólido, tão bem amarrado, que o Joaquim, quando o folheou pela primeira vez todo junto, abanou a cabeça devagar e disse: Armando, em 40 anos de profissão nunca vi um caso tão bem documentado. Eles não fazem ideia. Estão a andar por cima de um alçapão e nós temos a mão na corda. Faltava só uma coisa. Faltava o momento. E o momento chegou por causa da ganância deles, que era grande demais para esperar. Uma noite, ao jantar, o Ricardo, cheio de si, deixou escapar que na sexta-feira seguinte havia uma escritura importante, que ia mudar a vida da família, e que depois disso eu ia poder descansar num sítio como deve ser, com pessoas a cuidar de mim a tempo inteiro. A Carla deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. Mas o mal já estava feito. Com a cara mais parva que consegui fazer, perguntei: que escritura? E ele, achando que falava com um demente, respondeu: à vontade. Nada. Pai. Coisas de dinheiro. Coisas que o pai já não percebe. É só assinar uns papéis. O pai depois assina uns papeizinhos e fica tudo tratado. Uns papeizinhos. Outra vez o diminutivo. Nessa noite, quando eles se recolheram, liguei ao Joaquim da cabina da Foz, debaixo de chuva, e disse-lhe: é sexta-feira. Vai ser numa escritura. E eu vou ter de assinar. Eles vão pôr-me à frente de um notário para eu assinar não sei o quê. A venda do prédio. Se calhar. Ou uma procuração final. E vão contar que eu estou demente o suficiente para assinar sem ler e sem perceber. O Joaquim ficou calado uns segundos, e depois disse uma coisa que me fez sorrir na cabina escura. Armando, disse ele, então eles vão levar-te a ti. A sério. A ti. Um antigo revisor oficial de contas. À frente de um notário. Para assinares um contrato sem o leres, eles não fazem ideia de quem vão pôr sentado àquela mesa. Deixa-os marcar. Deixa-os marcar. Que a escritura vai ser exatamente onde nós lhes vamos partir a espinha. O Joaquim tratou de tudo com uma frieza de cirurgião. Primeiro, apresentou no tribunal, com toda a discrição, um requerimento para travar preventivamente qualquer venda ou oneração dos meus bens, e uma providência para suspender os efeitos da tal procuração falsa. Tudo isto de forma a ficar em segredo de justiça, sem que o Ricardo desse por nada até ser tarde. Depois, e esta foi a parte genial, descobriu através da Sofia em que cartório e a que horas estava marcada a escritura de sexta-feira.
Era num cartório da Boa Vista. Às 11 da manhã. E o que estava marcado para assinar não era só uma coisa. Era um pacote inteiro. A venda do prédio de cedo feita ao Bruno Teixeira. Por um preço ridículo. Muito abaixo do valor real. E uma procuração geral definitiva. Aquela que faltava. Que passava para as mãos do Ricardo o controlo total do que ainda me restava. Tinham posto tudo no mesmo dia. Na mesma mesa. Com o mesmo velho parvo a assinar de cruz. Estavam tão certos da vitória que juntaram todos os crimes num único ato. Deram-nos, sem saber, o presente perfeito. O Joaquim combinou comigo tudo ao pormenor. Eu ia à escritura. Ia sozinho com a Carla e o Ricardo, como eles queriam. Para não desconfiarem. Ia representar o velho dócil até ao último segundo. E o Joaquim e a Sofia iam estar no cartório. Mas numa sala ao lado, com o notário já avisado, porque o notário, quando o Joaquim lhe mostrou uma amostra do dossiê, ficou branco e percebeu na hora que, se deixasse aquela escritura passar, arriscava-se ele próprio a responder por ter autenticado uma fraude contra um incapaz, que afinal não era incapaz nenhum. Um notário é um homem de leis. Não brinca com a sua responsabilidade. Prometeu colaborar. Chegou a sexta-feira. Lembro-me de tudo com uma nitidez que me arrepia. Lembro-me de me vestir devagar. De escolher o fato cinzento escuro, que era o meu fato de trabalho. Aquele que usava quando ia apresentar contas aos conselhos de administração. E de ver na Carla. Ao pequeno almoço. Uma pontinha de estranheza, porque ela não estava habituada a ver-me arranjado. Pai, disse ela, hoje está tão elegante. Onde é que julga que vai? Ao casamento. E riu-se. Riu-se de mim uma última vez. Eu deixei-a rir. Disse, com a voz mais mole que consegui. É que hoje é dia importante. Não é. Filha, vou assinar uns papéis. Ela sorriu. Ela, satisfeita, sem perceber que eu tinha dito a verdade mais afiada da minha vida, no cartório. Sentaram-me à cabeceira de uma mesa comprida de madeira polida. Do meu lado, o Ricardo e a Carla, cheios de sorrisos. Do outro, o Bruno Teixeira, aquele negociante de cara gorda e anel no dedo mindinho, e um advogado dele. E ao fundo, o notário, um homem de meia idade, sério, com os papéis à frente. O Ricardo pôs-me uma caneta na mão e empurrou para mim o primeiro documento. A venda do prédio. Assine aqui. Pai, disse ele. Baixinho. Na crista da rua onde o pai gosta. Aqui embaixo. É só um rabisco. Eu peguei na caneta. Olhei para o documento. E depois, muito devagar, pousei a caneta em cima da mesa e disse, com a minha voz normal, com a voz que eu não usava à frente deles há 3 meses, uma voz firme e clara. Antes de assinar, seja o que for. Gostava de ler o documento. Sempre li tudo o que assinei em 71 anos de vida. Não vai ser hoje que vou deixar de o fazer. Fez-se um silêncio na sala que eu daria a vida para a Deolinda ter podido ver. O sorriso do Ricardo congelou. A Carla endireitou-se na cadeira. O Bruno Teixeira olhou para o Ricardo com uma cara de quem começava a cheirar esturro. E o Ricardo, tentando salvar a coisa, riu-se. Um riso nervoso. E disse, oh pai, não se canse com isso. O pai sabe que se atrapalha com as letras. Deixe que eu explico. É só uma venda simples. E eu olhei para ele. Olhei mesmo para ele. Nos olhos. Pela primeira vez, em muito tempo sem fingir. E disse,
Eu não me atrapalho com nada. Filho, nunca me atrapalhei. O que tu me deste a beber durante 3 meses é que me atrapalhava. Mas eu já não bebo isso há semanas. Estou tão lúcido como no dia em que auditei a tua primeira empresa e te disse que as contas não batiam certo. E as tuas contas, Ricardo, não batem certo. Foi como se o ar tivesse saído da sala toda de uma vez. O Ricardo ficou de boca aberta. A Carla levantou-se meia da cadeira, sem saber se havia de rir ou de fugir. E foi nesse momento, no momento exato que o Joaquim e eu tínhamos combinado, que a porta lateral da sala se abriu e entrou o meu velho amigo, de fato escuro, com a Sofia atrás a segurar uma pasta grossa, e a seguir a eles. Para meu espanto, porque isto o Joaquim tinha me guardado como surpresa, entraram 2 inspetores da Polícia Judiciária. A civil. Com os cartões na mão, o notário levantou-se e declarou, com a voz firme de quem sabe o que está a fazer, que a escritura estava suspensa, que tinha sido informado de indícios sérios de fraude e de falsificação, e que não iria autenticar coisa nenhuma. O Ricardo tentou levantar-se. Tentou dizer qualquer coisa. Tentou aquela última cartada dos que estão a afogar-se. Isto é um mal-entendido. Começou ele. O meu pai está doente. Está demente. Ele não sabe o que diz. Eu tenho aqui um relatório médico que prova, e enfiou a mão na pasta e tirou o relatório do Dr. Salazar. E agitou-o no ar. Como quem agita um crucifixo contra o diabo. O meu pai foi avaliado por um psiquiatra. Gritou ele. Está aqui. Ó, senhores. Está aqui preto no branco. Ele tem uma demência avançada. Vocês não podem acreditar no que ele diz. E foi aí que o Joaquim, com aquela calma dele que valia por 1000 gritos, pousou a pasta grossa em cima da mesa polida, abriu-a e começou. Não tirou tudo de uma vez. Tirou peça a peça. Devagar. Como quem deita cartas em cima de uma mesa de jogo. E a cada carta a cara do meu filho ficava mais branca. Primeiro, disse o Joaquim, o relatório de análises ao sangue do senhor Armando Fonseca, feito há 3 semanas numa clínica idônea, que demonstra a presença de um sedativo psiquiátrico forte, jamais prescrito por nenhum médico, num organismo saudável. Envenenamento? Senhores inspetores. Segundo, a declaração, feita perante notário, da farmacêutica que identificou esses mesmos comprimidos, entregues pelo próprio senhor Fonseca, como sendo o dito sedativo, disfarçado de suplemento natural. Terceiro, os extratos bancários que demonstram o desvio sistemático das rendas e das poupanças do senhor Fonseca para uma sociedade controlada pelo seu filho. Quarto, a escritura de venda da casa de Amarante, propriedade do senhor Fonseca, feita com base numa procuração que o senhor Fonseca jamais outorgou e cuja assinatura é falsa. Falsificação de documento. Senhores. Quinto. E o Joaquim fez uma pausa. E olhou para o doutor relatório que o Ricardo ainda segurava. Trêmulo. No R. Quinto. Disse ele. Esse relatório médico que o senhor acaba de agitar. Doutor Ricardo. Foi redigido por um tal doutor Tiago Salazar. Com base em 3 consultas que, segundo ele, teriam ocorrido em datas certas. Ora, acontece que temos aqui, também certificados, os registros que provam que em 2 dessas 3 datas o senhor Armando Fonseca estava, comprovadamente, noutro sítio. Uma delas numa consulta de rotina no seu médico de família no Porto. Com registro no sistema de saúde. O relatório é falso. As consultas nunca existiram. E temos as mensagens.
Senhores inspetores, as mensagens trocadas entre este casal e o Dr. Salazar, a combinar o preço do relatório. 12.000 euros. Foi quanto custou comprar a sanidade de um homem que estava perfeitamente são. A Carla desatou a chorar. Não era o choro verdadeiro de quem se arrepende. Era o choro treinado de quem sempre usou as lágrimas como quem usa uma chave para abrir a porta da compaixão dos outros. Virou-se para mim, com o rosto todo desfeito, e disse: Pai, nós amamo-lo. Pai, foi tudo um disparate. Nós só queríamos protegê-lo. O pai não nos pode fazer isto. Eu estou grávida. Pai, o pai vai ter um neto. E ali, naquela mesa, com os inspetores a olhar e o Joaquim calado à espera, eu percebi que aquela era a última mentira. A mentira final. Atirada como quem atira a última moeda ao poço. Porque o Joaquim, que tinha investigado tudo, já me tinha dito, dias antes, com pena de me magoar, que não havia gravidez nenhuma. Nunca tinha havido. A gravidez tinha sido inventada logo no início, 8 meses antes, para me amolecer o coração, para me fazer sentir que havia um futuro. Um neto. Uma razão para lhes dar tudo. O neto que ia crescer perto de mim. O neto para quem eu ia deixar tudo. Nunca existiu. Foi a isca. Foi a mentira mais cruel de todas. Porque foi a que mexeu com a saudade que eu tinha da Deolinda e com o sonho que ela tinha tido de encher a casa de netos. Olhei para Carla e pela primeira vez em toda esta história senti a voz falhar-me um bocado. Não de fraqueza, mas de enojo. Carla, disse eu, tu não estás grávida. Nunca estiveste. Inventaram um neto para me roubarem melhor. Usaram o sonho da minha mulher morta como um anzol. De tudo o que me fizeram. E fizeram-me muita coisa. Isto é o que eu nunca vos vou perdoar. O dinheiro devolve-se. As casas recuperam-se. Mas vocês pegaram na memória da Deolinda e transformaram-na numa ferramenta de roubo. E isso não tem devolução possível. O Bruno Teixeira. O negociante. Esse não perdeu tempo com choros. Levantou-se de rompante. Agarrou na pasta. E tentou dizer que não tinha nada a ver com aquilo. Que era um comprador de boa-fé. Que não sabia de esquema nenhum. O Joaquim. Sem sequer olhar para ele. Disse a Sofia que entregasse aos inspetores a documentação sobre as sociedades comuns entre o Sr. Teixeira e o Sr. Ricardo Fonseca, e sobre os outros negócios de despejo e revenda que ambos tinham em curso. O Sr. Teixeira, disse o Joaquim, comprador de boa-fé. É sócio do vendedor há 4 anos. A boa-fé. Num negócio destes. Entre sócios. Com um preço de venda a metade do valor de mercado. Vai ser muito difícil de explicar a um juiz. O Bruno Teixeira voltou a sentar-se, muito devagar. E não disse mais nada. Os inspetores da judiciária fizeram o seu trabalho com aquela serenidade que assusta mais do que qualquer violência. Não houve gritos. Não houve algemas espalhafatosas. Houve uma voz calma a dizer ao meu filho e à minha nora que ficavam constituídos arguidos, que os factos indiciavam crimes de burla qualificada, falsificação de documento, ofensa à integridade física por causa do envenenamento e um crime especialmente grave que a lei chama de forma seca, mas que descreve exatamente o que eles me fizeram. O crime de quem se aproveita da fragilidade de uma pessoa idosa para a espoliar. Levaram-nos para prestar declarações. E enquanto o Ricardo saía daquela sala, entre os 2 inspetores, ainda se virou para trás uma última vez e olhou para mim. Não me pediu perdão. Os olhos dele não tinham arrependimento. Tinham só espanto. O espanto de quem?
até ao último segundo. Achou que o pai era um velho gasto e acabou de descobrir que o velho gasto o tinha lido de uma ponta à outra. Como quem lê um balancete mal feito, nos meses que se seguiram. A justiça portuguesa, que é lenta, mas que quando tem tudo na mão, não falha, fez o seu caminho. O relatório médico falso foi anulado. E o doutor Tiago Salazar, o psiquiatra afogado em dívidas, viu-se ele próprio arguido. Perdeu a cédula profissional e passou a responder por vários crimes. Porque quando a corda aperta, os homens comprados são sempre os primeiros a falar. E o doutor Salazar falou. Contou tudo. Entregou o Ricardo e a Carla em troca de uma pena mais leve. A procuração falsa foi declarada nula. A venda da casa de Amarante foi anulada pelos tribunais. E a casa dos meus pais, a casa onde eu quero ser enterrado ao lado da minha mulher, voltou para o meu nome. As rendas desviadas foram-me devolvidas. Com juros. A Sociedade Fonseca e Filho, aquela que tinha o meu nome sem a minha vontade, foi dissolvida. O Ricardo e a Carla foram a julgamento. Não vou aqui alongar-me sobre a dor de um pai que se senta numa sala de tribunal a ver o próprio filho no banco dos réus. Essa dor não se conta. Vive-se. E é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Nem ao pior dos meus inimigos. Foram condenados. Os dois. A penas de prisão efetiva. Pesadas. Como a gravidade do que fizeram merecia. O Bruno Teixeira e o doutor Salazar foram condenados também. Perderam tudo. O Ricardo perdeu a liberdade. Perdeu o nome que eu lhe tinha dado com orgulho. Perdeu o direito de alguma vez tocar num tostão do que era meu. Ei, Carla, que entrou na nossa família a medir a casa com os olhos. Saiu dela sem casa nenhuma. Ficaram com o que sempre tiveram por dentro. Que era ou nada. E eu podia ter parado por aí. Podia ter voltado para a minha casa da Foz. Para a minha padaria e o meu jornal. E ter deixado que a amargura me fizesse companhia até ao fim dos meus dias. Muita gente, no meu lugar, teria feito isso. Mas eu tinha uma promessa para cumprir. Uma promessa que não tinha feito a ninguém em voz alta. Mas que tinha feito a Deolinda. Na noite em que percebi que eles tinham usado a memória dela como isca, prometi a mim próprio que ia transformar aquela maldade toda em alguma coisa boa. Para que a última palavra desta história não fosse deles. Não fosse a ganância deles. Mas fosse ela. Fosse a bondade da minha mulher. Peguei no prédio de Sedofeita. Aquele que eles queriam esvaziar e transformar em apartamentos de turismo, e fiz exatamente o contrário do que eles tinham planeado. Chamei a Dona Arminda e as outras 5 famílias. À minha mesa. E disse-lhes que enquanto eu fosse vivo, ninguém saía dali. E que depois de eu morrer também não sairiam. Porque eu ia deixar o prédio a uma instituição. Com uma única condição, a de que as rendas se mantivessem baixas e as portas abertas para gente da terra. Gente que trabalha. Gente como a Deolinda ensinou a ler em Campanhã. A Dona Arminda chorou na minha cozinha. E desta vez foram lágrimas verdadeiras. E no Natal seguinte trouxe-me um tabuleiro de rabanadas ainda maior do que o costume. E com o dinheiro que me devolveram. O dinheiro roubado que voltou para as minhas mãos. E com uma parte das minhas poupanças, criei uma coisa que dei o nome dela. Chama-se Associação Deolinda Fonseca. E ocupa-se de uma coisa muito simples e muito precisa. Ajudar pessoas idosas que estão sozinhas. Que caíram nas mãos de familiares que as querem espoliar. Que estão a ser levadas para lares contra a vontade. Que não tem quem as defenda. Damos-lhes um advogado. Damos-lhes companhia. Damos-lhes alguém que lhes lê os papéis antes de as pôr a assinar. Damos-lhes aquilo que quase me faltou a mim.
que é uma pessoa que acredite nelas quando o mundo inteiro já as deu por acabadas. O Joaquim é o presidente honorário. A Sofia, a solicitadora, trabalha conosco a tempo inteiro. É eu? Aos 71 anos. Tenho mais que fazer do que alguma vez tive. E durmo melhor do que dormia há muito tempo. Às vezes vou a Amarante. Sento-me no muro de pedra ao pé da latada, no sítio onde o meu pai plantava as couves, e olho para a serra. A casa está lá, tal como estava, porque eu a fui buscar às garras deles. E lá embaixo, no cemitério pequeno da freguesia, está a Deolinda, à espera de mim, sem pressa, como sempre foi. Falo com ela, conto-lhe as coisas da associação, os casos que ganhamos, as pessoas que conseguimos salvar, e digo-lhe que ela tinha razão. Que a Carla ria com a boca e media a casa com os olhos. E que eu fui um cego teimoso por não a ter ouvido a tempo. Mas digo-lhe também que corrigi o rumo antes do naufrágio. Tal como ela corrigia os erros nos cadernos dos miúdos de Campanhã. Com paciência e sem gritos. Aprendi. Tarde, mas aprendi. Aquela verdade que os pais custam tanto a aceitar. O sangue não garante a lealdade. Amar um filho sem limites não pode nunca querer dizer confiar nele sem olhos. Nós passamos a vida a construir uma casa para proteger os filhos. E às vezes, poucas vezes, graças a Deus. Mas às vezes, temos de erguer um muro para nos protegermos deles. A ganância transforma as pessoas que criamos em estranhos, que só veem em nós um obstáculo entre eles e o que é nosso. Nunca ignorem aquele aperto no estômago que vos diz que algo está errado. Nunca assinem nada que não leram. Nunca entreguem a vossa independência em troca de um sorriso. A família verdadeira respeita a vossa dignidade. Quem trama nas sombras respeita apenas a vossa conta bancária. Foi o que aprendi. E foi o que a memória da minha mulher me ajudou a não esquecer. Chamo-me Armando Fonseca. Tenho 71 anos. E estou vivo. Lúcido e livre. Eles julgaram que eu era um velho gasto que assinava onde lhe mandassem. Esqueceram-se de uma coisa. Esqueceram-se de que, antes de ser pai, antes de ser velho, antes de ser viúvo, eu fui a vida toda um homem que sabe ler o que está escrito nas entrelinhas. E as entrelinhas, meus amigos, contam sempre a verdade. Se esta história vos tocou, deixem um gosto e subscrevam o canal, para que ela chegue a mais gente que precise de a ouvir. E digam-me nos comentários: de que cidade, de que terra me estão a ouvir esta noite? Já alguma vez foram traídos por quem deviam poder confiar de olhos fechados? Contem-me a vossa história. Eu leio todas. E cuidem-se. Leiam sempre antes de assinar. E não deixem que ninguém vos convença de que a vossa voz já não vale nada. Havia uma luz na casa de Amarante. Ao fim da tarde, era ela quem a acendia. Punha o pão a levedar. Cantava baixinho. Ei, o mundo parecia seguro. Levei a vida a construir muros de pedra, sem saber que o muro mais forte era o colo dela. Ela partiu numa manhã de fevereiro. Mas não levou tudo. Deixou-me os olhos com que aprendi a ver. Deixou-me a calma com que aprendi a esperar. E quando a escuridão me quis vencer, foi a voz dela, lá dentro, que me disse: levanta-te. Armando, ainda não é a tua hora. Corrige os erros como ela corrigia os cadernos, com um lápis manso e sem alarido. E cada pessoa que salvo, cada velho que ninguém quis ouvir, é uma vela que acendo na janela dela. Um dia a neve cobre os caminhos. Um dia o fogo arde mais baixo. Mas o que um homem aprende com quem o amou é a única coisa que não lhe podem roubar. Não o ouro. Não as casas.
não as Escrituras. Fica o modo sereno como ela me ensinou a ser justo sem ser cruel. Chamo-me Armando. E enquanto eu viver, ela vive, na luz da casa, no pão que leveda, no muro de pedra que voltou a ser meu. Enquanto eu viver, ela vive. Enquanto eu viver, ela vive.